Reze comigo, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guarda, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Tudo bem com vocês? Meu nome é Túlio Eduardo, eu faço parte do grupo de oração Jesus Vive, que acontece também todas as segundas-feiras na igreja de Santa Virgem. Neste momento ele está acontecendo. Sou casado com a Elane, ela não pode estar aqui comigo hoje, ela serve no grupo de oração. Tenho uma filha chamada Maria Tereza, mas nós sabemos que pela graça do sacramento do matrimônio, eu e a minha esposa não somos um. Então eu estou lá com ela e ela está comigo aqui hoje, nesta noite. O Senhor ele nos chama a nos aprofundar a confiança em Deus. A noção do Espírito Santo ela nos dá nesta noite de hoje é que nós somos libertos. O Senhor ele nos livra por meio de sua mão poderosa. E eu creio, meus irmãos, firmemente nesta verdade, que nem mesmo eu que estou aqui na frente hoje pregando a palavra, nem mesmo você que está sentado no banco ouvindo, o Senhor te trouxe aqui apenas por trazer. A palavra do Evangelho diz que ninguém vai ao Pai se o Senhor não atrair. Então nós somos atraídos pela graça de Deus. Tem muitas pessoas aqui que são conhecidas, conheço uma boa parte. Talvez algumas pessoas também estejam olhando um pouco assustadas em me ver aqui, mas graças a Deus, há 8 anos atrás o Senhor me libertou e me resgatou, e hoje eu posso dar a Deus esta gratidão que é servir no ministério da pregação para a sua honra, para a sua glória. Nós podemos pegar a nossa palavra no livro dos Salmos, no capítulo 17, no versículo 17. Para quem faz uso da Bíblia da Ave Maria, a página é 667. Salmo. Salmo o quê? Não estou percebendo. Salmos, capítulo 17, versículo 17. Bíblia da Ave Maria, página 667. Amém? A palavra vai dizer o seguinte: do alto estendeu a sua mão e me pegou, e retirou-me das águas profundas, livrou-me de um inimigo poderoso, dos meus adversários mais fortes do que eu. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu amigo, pois me a salvo e livrou-me, porque me ama. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus nesta noite. Meus irmãos, só para contextualizar esta palavra, este Salmo 17 ele se encontra inteiro no segundo livro dos Macabeus, no capítulo 22, no versículo 2 seguintes. E este salmo, este cântico que Davi faz, ele entoa um cântico a Deus, porque Deus o livrou das mãos dos seus inimigos. Davi entoa este cântico porque Deus livrou ele dos seus inimigos, livrou ele de Saul, livrou ele dos filisteus. Então isso é um cântico de agradecimento ao Senhor. E quando essa palavra me foi passada, quando essa noção me foi passada, e quando eu orava ao Senhor pedindo que Ele me direcionava, o Senhor ele me direcionou com uma única palavra. Ele dizia: pecado. Porque não adianta eu chegar aqui nessa noite e dizer para vocês que
Porque a graça é estar na amizade de Deus, e aquele que não está na amizade com Deus, ele está na desgraça. Então a desgraça, ela não é um palavrão, ela é muito mais do que um palavrão, ela é algo muito pior do que um palavrão, ela é a inimizade com Deus. Então nós precisamos entender isso, porque a palavra pecado, ela saiu do nosso entendimento. A palavra pecado, ela saiu do nosso meio porque nós criamos em nossa mente uma falsa percepção da palavra misericórdia. Porque as pessoas costumam dizer assim: mas Deus, Ele me ama. Sim, Deus, Ele te ama. Ele te ama ao ponto de se entregar na cruz por você. Mas amar não é ser conivente com o pecado. Não é porque Deus te ama que Ele quer que você continue no pecado. Aí muitas pessoas vão dizer: Túlio, mas se Deus me ama, Ele me aceita do jeito que eu sou. Não, Deus, Ele não te aceita do jeito que você é. Ele te chama para o redil que é a igreja, porque só Ele tem o poder de te curar e de te mudar. Mas existe um evangelho para o qual nós temos que nos converter. Me desculpe, meus irmãos, mas você não foi chamado a ser quem você é. Você foi chamado a ser a configuração de Jesus Cristo, em todo o seu ser e em todo o seu caráter. Há o evangelho para o qual nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos desapegar do pecado. Até quando, meus irmãos, nós iremos cair nesta bobeira de achar que a gente pode tudo? Porque hoje na cabeça das pessoas elas pensam assim: eu sou livre, eu posso fazer aquilo que eu quero. Não, isso aí não é liberdade. Quando você faz aquilo que você quer, você não é livre, você é escravo das suas paixões, você é escravo das suas vontades. A liberdade é fazer aquilo que você não quer, sabendo que isso é bom e é a vontade de Deus. Eu sei que você tem o seu livre-arbítrio, meu irmão, eu sei também que você vai responder por cada decisão que você tomar, mas você não é livre quando você faz aquilo que você quer. Nós precisamos saber que o pecado original deixou em nós uma coisa chamada concupiscência. Nós somos inclinados para o mal, meu irmão. Como é que uma criancinha, no seu estado mais seguro, ali no seu primeiro ano, segundo ano, que as pessoas costumam olhar para ela e dizer: mas uma criança dessa é tão inocente, uma criança dessa não tem pecado. Como é que uma criancinha não tem coragem de pedir um pirulito? Isso é egoísmo, gente. Isso é raiz do pecado original. Nós precisamos ver isso. Todos nós, com exceção da Virgem Maria, nascemos com o pecado original. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 405, ele diz que devido ao pecado original ficou em nós essa má inclinação, e que se nós não nos emendarmos, não fizermos penitência, não confessarmos os nossos pecados, não mortificarmos a nossa carne, a gente vai rodar. Meus irmãos, o mundo hoje caminha para o abismo. Caminha para o abismo. Então, meus irmãos, não dá mais para continuar a viver do jeito que nós estamos vivendo. Cristo, no seu sacrifício na cruz, nos libertou, sim. A carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas na mesma carta, no mesmo capítulo, versículo 13, vai dizer: não useis desta liberdade para fazer as obras da carne, pois quem vive da carne não pode fazer a vontade de Deus. É uma pregação um pouco dura. Eu não acho essa pregação dura, porque eu sei
conseguimos ver isso. Mas quando nós estamos em pecado mortal, a nossa alma ela odeia a Deus. Você pode dizer para mim, você estando em pecado mortal, você pode dizer para mim que ama a Deus, mas no fundo da sua alma você não ama a Deus. Isso é doutrina da igreja. Uma pessoa que está em pecado mortal, no fundo da sua alma, ela odeia a Deus. E no livro da sabedoria vai dizer que foi por inveja do demônio que o pecado entrou no mundo. A origem do pecado, Gênesis capítulo 3, a serpente, animal mais astuto. Meus irmãos, Adão, quando ele foi criado, Deus deu a ele o poder sobre todas as coisas. A serpente que o demônio se materializou, meu irmão, uma serpente, você acha? Gente, se o demônio se materializou numa serpente, você acha que ele pode se materializar em alguma pessoa para fazer você cair, meu irmão? Criativo. Se ele fez cair no pecado Eva e Adão, que quando foi criado era imaculado, quanto mais a nós, meus irmãos, quanto mais a nós. Tudo foi criado para que fosse ordenado. Mas quando o pecado ele entra no mundo, gera uma desordem. É isso que leva São Paulo a dizer que a natureza ela gera como dores de parto. Você acha que esses furacões, terremotos, tsunamis é apenas fenômenos naturais? Não é. Isso tudo é consequência do pecado. Tudo é consequência do pecado. E nós costumamos dizer que o meu criatura, eu cometi um pecado, o pecado é só meu. Não, o seu pecado ele tem uma raiz pessoal, mas ele tem uma raiz social. O seu pecado afeta o próximo. Afeta o próximo. Se a natureza gira como dores de parto, como o seu pecado não vai atrapalhar as outras pessoas, meus irmãos? Como que não vai? Vamos constranger o nosso coração? Vamos ver se o nosso coração ainda é de carne ou se ele já foi endurecido pelo pecado? Porque Santo Ambrósio ele vai dizer que onde a impureza entra, onde o pecado da impureza entra, o pecado mais cometido no mundo hoje, o pecado da impureza, que é o pecado contra a castidade. Onde este pecado entra, a fé ela sai. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não crê mais em Jesus Cristo? Quantas pessoas estão dentro da igreja e não crê mais que Jesus está presente na Eucaristia? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não crê mais nos dogmas da igreja? Não crê que o inferno existe, meu irmão? Se você não crê, se você crê que o inferno não existe, então o demônio não existe. Se o demônio existe, o pecado não existe. Então você não vai negar seu dogma, você vai negar muitas verdades. A fé católica ela é extremamente séria. Por que nós chamamos Jesus, quando eu digo vamos constranger nosso coração, vamos ver se nós ainda temos um coração de carne. Por que nós chamamos Jesus de Cordeiro de Deus? Alguém saberia me dizer? Por que nós chamamos Jesus de Cordeiro de Deus? Nós sabemos que quando Jesus ele desce e ele se encarna, ele escolhe o povo. E ele escolheu os judeus, os hebreus. Então Jesus ele comunicava, Jesus ele falava de um modo como que eles pudessem entender. Então quando nós na missa dizemos, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo 3 vezes, depois do sacerdote nós repete mais uma. Você tem que saber o que você está falando. Ou senão nós somos apenas papagaio de ventríloco, nós estamos só repetindo. Por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Quando nós pegamos o livro do Êxodo e nós pegamos também o livro do Levítico, na cultura judaica, tanto o cordeiro como o cabrito, como a ovelha, ela é usada como expiação de pecado. Os sacerdotes eles pegavam esses animais, colocavam ele em cima dos altares, metiam uma faca aqui nessa parte da garganta, do pescoço dele, para que o sangue escorresse. Porque a carta aos Hebreus vai dizer que não há remissão de pecados
sangue derramado desses animais pudesse expiar os seus pecados. É por isso que no Evangelho de São João, quando São João Batista ele avista Jesus vindo lá na frente, ele vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, esta passagem ela pode passar despercebida, meus irmãos, mas para os judeus da época ela não passa. Quando São João Batista chama ele de Cordeiro, os judeus logo vêm somente: mas como assim? Como este homem pode ser chamado de Cordeiro de Deus? Porque o Cordeiro é dado para a remissão dos pecados. É aquilo que vai dizer na carta dos Hebreus, capítulo 9, versículo 12: muito mais do que sangue de cordeiros foi derramado o sangue de Cristo. Nós estamos no mês de julho, a igreja celebra a devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo, e Jesus derrama o seu sangue para quê? Para nos resgatar, e resgate é o preço que se paga pela salvação de alguém. Pela salvação de alguém, meu irmão. Nós não podemos continuar brincando com o sacrifício de Cristo, meu irmão. É muito bonitinho a gente falar: ah, Jesus me livra do mal com sua mão. Mas agora, quando alguém te perguntar o que é o mal, você saiba responder. A raiz de todo mal, a raiz de toda desordem, a raiz de tudo aquilo que contraria e contradiz a Deus é o pecado. Só que nós, dentro da igreja, nós estamos oferecendo a Deus, ao povo, uma palavra que não é a palavra de Deus. A gente está pegando o Evangelho e adequando ele ao povo, e é por isso que não há conversões, e é por isso que o povo não muda de vida. A gente tem medo de falar: se você morrer em pecado, você vai para o inferno. Não pode ter medo de falar. Isso é um ato de caridade. Isso é um ato de amor, meus irmãos, com vocês. Existe um céu que foi feito para você, mas existe um inferno também que foi feito caso você não queira ir para o céu. Nós estamos oferecendo analgésico, meus irmãos, para pessoas que estão precisando de quimioterapia, porque está tomada pelo câncer do pecado. Não serve deste grupo de oração. Apresente a palavra como ela é. Apresente Jesus como ele é de verdade. Porque eu nunca vou entender o amor de Deus se eu não entender o que o pecado é. Porque o amor de Deus, ele se encarna. O amor, ele não é um sentimento. A palavra ela não é algo, a palavra ela é alguém. A palavra é Jesus Cristo. E esta palavra, ela se encarna. Ela andou no nosso meio. Ela ensinou. Ela foi blasfemada. Ela foi ultrajada. Ela foi cuspida. Ela foi flagelada. Tudo, meus irmãos, para que você fosse salvo. E nós pisamos diariamente no sacrifício de Cristo. Deus, ele morreu para nos libertar do pecado, e nós escolhemos viver no pecado todos os dias. Todos os dias. Eu não sei vocês, mas eu já fiz a minha escolha. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. É tentação todo dia. Esse dia eu estava lá no Instagram, até contei para minha esposa. Estava no Instagram, chegou uma mensagem: oi. Fui lá e falei: oi. Aí o papo foi assim: uai, não tem errado aqui. Mulher, vamos, já me adicionou, já começou a mandar mensagem. Oração não vai pedir. Já deu para perceber. Falei: cara, senhor, você não me levar mal, não. Mas você está querendo o quê? Ela falou assim para mim assim: acho que você já sabe. Vai, você vem com isso. E essa moça, ela me vê na missa todo domingo, com a minha esposa e com a minha filha.
Mas você está achando que servir dentro da igreja é brincadeira. E se eu continuo a conversa? E se eu marco algo com essa moça? Talvez a minha esposa poderia não suprir, mas o Salmos vai dizer: os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E aí? E no juízo final, onde os meus pecados vão aparecer para todo mundo? E aí? E se alguém descobrir também o meu ministério, a minha família que vai ser destruída, o meu ministério de pregação que vai ser ultrajado? E aí? E aí, meus irmãos? E aí? A gente que está na vida, a gente tem que tomar um cuidado, que hoje dentro da igreja tem muita gente carente. Mas não reza por mim, dá um abraço. Aí naquele abraço a pessoa não é modificada completamente, só no desejo, porque a nossa carne é desregrada. Quantos servos tem ali que está caindo por causa disso? Primeiro vigia. Então, meus irmãos, a palavra que eu trago para vocês essa noite é: ou a gente muda de vida, ou a gente está um passo de perder a nossa alma. Eu não vim pregar para você se sentir arrepiado, eu não vim pregar aqui para você chorar. Eu vim aqui para dizer para você: ou você se converte, sua alma vai ser lançada no inferno. Só isso, mais nada. Só isso, mais nada. O Papa Pio XII dizia: o pecado do século é a perda do sentido do pecado. Nada mais é pecado hoje. Eu não roubei, eu não matei, eu não peguei. Uma loucura. Quantas pessoas vão confessar que não confessam o primeiro mandamento? Quantas pessoas vão confessar que não confessam o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas? Você tem amado a Deus sobre todas as coisas, meu irmão? A única coisa que eu não aceito os protestantes falarem comigo mais é que a gente adora imagem. Isso aí já passou, isso aí já é argumento muito fraco. Vocês é idólatras. Chamar nós católicos de idólatras por causa de imagem passou, mas eles podem chamar nós de idólatras hoje, infelizmente, porque nós colocamos muita coisa no lugar de Deus, e isso é idolatria. A palavra idolatria significa adoração ao ídolo. Quem você está colocando no lugar de Deus? Nós pegamos lá em Gênesis capítulo 22 o sacrifício de Isaac. Abraão, ele escutou a voz de Deus falando: pega seu filho, leva até o monte de Moriá, e lá eu te mostrarei o altar onde você vai enrolar Isaac. Meus irmãos, Isaac era o filho da promessa, era o único filho que Abraão tinha pedido. Abraão, ele escutou a voz de Deus e não obedeceu. Quando ele foi sacrificar o seu filho, o anjo apareceu e disse: não, não, Isaac. Era apenas uma prova. Era apenas para Isaac, para Abraão mostrar a Deus quem está em primeiro lugar. Muito se fala em unção dentro da igreja, mas poucos sabem o que é unção. E esta passagem de Gênesis capítulo 2 nos mostra que o preço da unção é o sacrifício de si mesmo. O preço da unção é o sacrifício de si mesmo. Semana passada o tema aqui foi algo relacionado à renúncia, não foi? Uma coisa assim? Eu vi lá. Jesus pede incessantemente: renuncia a si mesmo, toma
Jesus também ele pode voltar hoje. Se Jesus voltar hoje, você sobe ou você desce? Se você morrer hoje, você sobe ou você desce? É por isso que Jesus ele nos esconde o dia da nossa morte. Porque se nós soubéssemos o dia da nossa morte, nós iríamos deixar a nossa conversão para o último dia. Então, a palavra, ela foi lançada. A palavra, ela foi semeada. Ela caiu no ouvido de todo mundo. Ela caiu no ouvido de cada um que está aqui nessa noite. Alguns vão acolher, alguns não vai, infelizmente. Mas para aqueles que acolherem, a carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, ela diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais poderosa do que a espada de dois gumes, que penetra a alma e o espírito. A palavra, quando ela entra, ela dói, porque ela faz mexer no nosso interior. Mas primeiro vem como fel, mas depois ela é doce. Você quer saber o seu valor? Olhe para a cruz. Santo Agostinho vai dizer: você vale um Deus crucificado. Quer saber o seu valor? Olhe para a cruz. Você vale um Deus crucificado. E um Deus crucificado nos constrange. Porque o São Paulo vai dizer: o amor de Cristo, ele nos constrange. Cristo que só morreu por todos, todos têm que morrer. Eu agradeço a Deus por esta palavra, por esta emoção. Já vou encerrar para nós rezarmos. Porque foi pelas chagas de Jesus que nós fomos curados. Muito mais do que uma mão que nos tira do mal, foram duas mãos, dois pés, do lado que eles passaram. Jesus apareceu a Santa Ângela de Foligno e disse: eu recebi mais de 4.000 flagelados em meu corpo. E um médico chamado Pierre, ele disse que na flagelação de Jesus, as vísceras de Jesus saíram para fora. Como que o nosso coração não fica compungido e constrangido vendo um Deus que nos ama tanto assim, sendo trocado pelo pecado? Você chegou nesta igreja, nesta noite de hoje de um jeito, mas em nome de Jesus você vai sair de hoje. Em nome de Jesus. E agora nós vamos orar. Já pode começar a ficar de pé. Neste momento de oração, meus irmãos, depois de ouvir sobre a malícia do pecado, ouvir sobre a malícia do pecado e dos benefícios do sacrifício do Senhor, eu trouxe esta cruz nesta noite de hoje. Esta cruz é minha. Ele está lá no meu altar, na minha casa. Eu pintei ela dessa maneira para eu ver o preço que foi pago por mim. Não olhe mais para mim, olhe apenas para esta cruz. Jesus, nesta noite de hoje, ele nos mostra, ele está dizendo, irmão: olha, este aqui foi o preço. Foi o preço que foi pago. Não é sangue de cordeiros, de ovelhas, de camelos. Não são flores nem pães ázimos que são oferecidos como sacrifício, mas sou eu que desço do meu trono no céu, se encarno e morro na cruz. E São João da Cruz diz: amor se paga com amor. São João da Cruz ele também diz: onde não há amor, põe amor. E você
pode beijar esta cruz, pode orar, pode dizer ao Senhor tudo aquilo que você tem, mas peça ao Senhor Deus que te cure, que te tire desse estado de miséria. Jesus, nesta noite de hoje, Ele quer nos curar. Jesus, nesta noite de hoje, Ele quer derramar sobre nós o teu sangue preciosíssimo mais uma vez. Assim como Deus feriu aquela rocha para que Sansão bebesse daquela água e recordasse sua força, a pedra angular que é Jesus Cristo foi transpassada para que nela jorrasse água e sangue, e nós recobrássemos nesta noite o nosso vigor. O profeta Ezequiel, ele tem uma visão no capítulo 47, dos versículos 1 ao 12, de um rio que desce do lado sul do altar, e este rio ele vai tomando força, ele vai batendo em nossos pés, depois ele vai batendo em nossos joelhos, depois ele vai batendo em nossa cintura, e depois ele nos toma inteiramente, e nós não temos mais força, e nós deixamos ser guiados por ele. E este rio, no sentido místico, é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, ele nos cura. O sangue de Jesus Cristo, ele nos restaura. O sangue de Jesus Cristo, ele reconstrói inteiramente a nossa alma. Meus irmãos, não fica com vergonha não. Não deixa a graça passar. Saia do seu lugar, vem tocar na cruz. Se você não quer tocar, mas olhe Jesus mais de perto. E quando o músico for cantar esta música, faça desta música a sua oração, mas não fique parado, não fique calado diante de tamanha graça, diante de tamanho amor de um Deus que se deu inteiramente. Deus, ele derramou até a última gota do seu sangue para mostrar-se o quanto ele nos ama. E nesta noite nós iremos pagar amor com amor. Desejo ser amado por um santo.